Tereis o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que tenhais vida, vos multipliqueis e tomeis posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e de te provar, para saber o que está no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que nem tu nem os teus pais conheceis, para que entendesses que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Nestes 40 anos, tuas roupas não envelheceram, nem o teu pé inchou. Saberás no coração que o Senhor, teu Deus, te corrige assim como o homem corrige o seu filho. Vamos orar. Pai bendito, em nome do seu Filho amado, nós oramos e te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco por meio da tua palavra, que o Senhor venha nos alimentar, nos exortar, nos ensinar acerca de ti, ó Deus. Que o teu Espírito venha sobre nós, aqueça o nosso coração, ilumina a nossa mente, para que possamos, Deus, entender a plenitude da tua palavra nesta manhã, Senhor. Assim eu oro, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Deuteronômio é o quinto e último livro do Pentateuco, ou seja, ele é o último livro escrito por Moisés, é conhecido também, esses 5 livros, como a Torá. O seu título, ele é extraído das primeiras palavras do livro, né, que em hebraico quer dizer, estas são as palavras. Ou seja, estas são as palavras de Moisés aos israelitas logo antes de eles entrarem na terra prometida. Mas o que Deuteronômio, um livro tão antigo, um livro que foi escrito muitos anos antes de Cristo, um livro que foi escrito muitos anos antes de nós aqui hoje, tem a nos dizer, tem a nos ensinar? Primeiro, assim como o povo israelita estava diante da terra da promessa, nós também estamos diante de uma promessa, não apenas de uma terra, mas de um novo céu e de uma nova terra. Então, semelhante aos israelitas que estavam prestes a tomar posse da promessa que Deus havia feito, nós também temos diante de nós a promessa de um novo céu e de uma nova terra. Segundo, é que para ter vida, se multiplicar e tomar posse da terra, eles deveriam obedecer e confiar no Senhor. Assim também nós, como peregrinos, e nós devemos nos manter peregrinos, para que tenhamos vida em abundância, para que sejamos prolíficos enquanto peregrinos nessa terra, rumo a Jerusalém celestial. Devemos obedecer e confiar no Senhor. Então, o livro de Deuteronômio, ele vai nos ensinar essas coisas, ele vai nos dizer essas coisas, que nós hoje, a igreja, como povo de Deus, deve seguir obedecendo e confiando no Senhor. Agora vamos ao contexto em que
o povo está aqui, o povo israelita no livro de Deuteronômio. Eles estão prestes a entrar na terra da promessa, ou seja, eles estão ali com o Rio Jordão diante deles e eles estão prestes a atravessar o rio para tomar a posse da terra que Deus havia prometido aos seus pais, que Deus tinha prometido a Abraão. E é isso que está prestes a acontecer ali. Então, o povo está ali reunido. Moisés reúne todo o povo e ele vai começar a declarar, ele vai começar a pregar a lei de Deus e também ele vai trazer à memória do povo israelita tudo aquilo que Deus havia feito até então em prol do seu povo. Então, tendo consciência da importância do evento que está prestes a acontecer, do povo tomar posse da terra da promessa sendo cumprida ali diante dos olhos do povo, assim que eles atravessassem o Jordão, eles já estariam entrando na terra da promessa e tomando posse daquilo que Deus havia prometido a Abraão. Ou seja, o que está prestes a acontecer é o que Deus falou a Abraão lá em Gênesis. É o cumprimento da promessa. O que Deus falou para Abraão, que ele se tornaria pai de uma grande nação. Isso está lá em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. E que a sua descendência, ela tomaria posse, ela seria proprietária daquela terra perpetuamente. E essa promessa está lá em Gênesis capítulo 13, do verso 14 ao verso 15. E que essa nação, os descendentes de Abraão, que seriam muitos, que seriam inumeráveis, mais do que o pó da terra, eles habitariam numa terra fértil, que mana leite e mel, conforme está escrito lá em Êxodo capítulo 3, no verso de número 17. Então, a promessa está sendo cumprida. E sabendo da importância do que está prestes a acontecer, Moisés, ele vai pregar certas leis e os eventos passados para o povo. Mas só que tem uma diferença da lei que Moisés está replicando aqui no livro de Deuteronômio, da lei que foi recebida lá no Monte Sinai, lá no Horebe. É que Moisés, ele está pregando aqui, ele está falando para uma geração diferente. Ele está pregando para outras pessoas, porque a geração que recebeu a lei lá no Sinai, ela caiu no deserto, ela ficou no deserto durante os 40 anos da peregrinação do povo. Então, ela tem um contexto diferente, porque muitos foram nascendo durante esse tempo. Então, havia a necessidade de que esses que estariam entrando na terra, que estariam tomando posse da terra, conhecessem as leis e os feitos do Senhor. Então, Moisés, ele está fazendo isso aqui. Antes de eles entrarem na terra, Moisés está apresentando, está pregando, está expondo a lei e os feitos do Senhor para o povo. Outro ponto importante aqui é que Moisés, ele está saindo de cena. Ou seja, como nós sabemos, ele não vai entrar na terra prometida. Então Moisés está prestes a morrer, ele está nos seus últimos dias aqui, e nós sabemos que um outro líder vai tomar o protagonismo dali em diante, que é Josué. Então Moisés,
no livro de Deuteronômio, essas serão as últimas palavras de Moisés como o líder do povo de Israel. Ele vai ficar ali, ele não vai atravessar o Jordão, ele vai morrer antes. E um novo líder, um povo que nasceu no deserto, uma geração diferente, vai tomar posse da terra prometida. Mas o foco aqui não está na terra, não está na abundância da terra, não está no povo, nem mesmo em Moisés, nem na promessa. Mas o foco, a ênfase aqui está no Deus que zela em cumprir as suas promessas. Ou seja, Deus está cumprindo as promessas feitas a Abraão e as promessas feitas aos pais do povo israelita. Então, com esse pano de fundo em mente, sabendo dessas coisas, sabendo da importância do evento, sabendo do cumprimento da promessa de Deus para o povo de Israel ali, nós agora vamos vamos pensar nos versos do capítulo 8, dos versos 1 até o verso de número 5. O verso 1 diz assim: tereis o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que tenhais vida, vos multipliqueis e tomeis posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos vossos pais. Moisés, ele inicia o capítulo 8 com uma advertência. E qual é essa advertência? Que o povo deveria obedecer aos mandamentos do Senhor. E essa advertência, ela tem uma importância muito grande. Por quê? Porque essa advertência, tem um caráter condicional. Ou seja, para que o povo tivessem vida, e vida aqui é vida ou morte, para que eles vivessem, para que eles não fossem destruídos, para que se eles quisessem se multiplicar, se eles quisessem tomar posse, viver naquela terra com abundância, com fartura, eles deviam obediência aos mandamentos, ou seja, a obediência aos mandamentos, a obediência à lei do Senhor era exigida. Então, ele já inicia com essa advertência, porque a bênção, ela é condicional à obediência do povo à palavra de Deus. O que nós tiramos de importante aqui? A gente só obedece, o povo só obedece quando ele confia. Sem confiança não há obediência. Sem confiança, a pessoa não consegue se submeter a certas leis, a certos mandamentos. Então isso é algo importantíssimo para nós termos em mente. A gente só obedece quando confia. O povo só obedece quando confia. E no verso 2 diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. O verso 2, ele tem um apelo à memória mais recente, dos últimos 40 anos que o povo ele estava peregrinando no deserto. E período esse que eles foram conduzidos pelo Senhor.
Eles estavam ali, eles não estavam desamparados, mas eles estavam sendo assim conduzidos, eles não estavam perdidos no deserto, mas o próprio Deus, o próprio Senhor, o Deus de Israel, o Deus da nação, estava conduzindo o povo no deserto. Mas essa peregrinação, essa andança do povo, ela tinha um propósito definido. E o próprio verso, o próprio texto, ele vai nos dar qual eram esses propósitos. E nós podemos extrair aqui 2 propósitos principais. O primeiro, que o povo tinha que ser humilhado. E o segundo, que o povo tinha que ser provado. Mas por que Deus estava fazendo aquilo com o povo de Israel? Porque o povo, ele era um povo obstinado, ou seja, ele era um povo de dura serviço, um povo que não se dobrava, como diz Êxodo capítulo 32, verso 9, disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço, ou seja, um povo que não se dobra, um povo arrogante, um povo que tem uma altivez elevada, uma autoconfiança muito grande. E o contexto aqui desse texto de Êxodo 32, verso 9, é o bezerro de ouro. Ou seja, Moisés ele sobe até o monte para receber do Senhor ali a lei, e Moisés demora a retornar para o arraial. Quando Deus entrega as tábuas da lei e Moisés desce, o que estava acontecendo ali? Eles tinham feito um bezerro de ouro para adorar no lugar de Deus, no lugar do Senhor. Ou seja, aquele povo não confiava em Deus, aquele povo não obedecia a Deus, era um povo obstinado. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Esse texto é o texto de número 14, capítulo 14, verso 11. E qual é o contexto deste versículo aqui de Números? É o contexto dos espias, que é exatamente a causa que levou o povo a peregrinar por 40 anos no deserto. Ou seja, Deus mandou os espias, líderes das 12 tribos, para espiar a terra, para ver se a terra era boa, e eles foram. Mas quando voltaram, a reação deles foi negativa, porque eles temeram os habitantes da terra. Mas Deus havia falado que a terra era deles, que eles podiam tomar posse, que eles podiam ir. Apenas 2 homens, Josué e Caleb, confiaram em Deus, falaram: não, vamos, o Senhor entregará esse povo nas nossas mãos e nós vamos devorá-los como se devora o pão. E ao dizer essas coisas, o arraial se levantou, o povo se levantou para apedrejar Josué e Caleb. E Deus manifesta a sua glória ali e diz essas palavras aqui a Moisés, falando que ia destruir o povo. Então, esse povo, ele precisava ser disciplinado, esse povo precisava ser ensinado, esse povo precisava confiar em Deus plenamente. Então, o deserto tinha esse propósito, o propósito definido de disciplinar e provar o povo. O povo tinha que aprender a confiar em Deus, coisa que eles não sabiam, coisas que eles não faziam, eles não confiavam em Deus. Então, como Deus tem os seus métodos didáticos, vamos assim colocar, Ele vai ensinar o povo a confiar nele. E como Deus sabe como tratar o seu povo,
Ele vai usar ali o deserto. E nada melhor no contexto que eles estavam ali do que o deserto para ensinar a obediência e a confiança em Deus. Por quê? Porque o deserto, ele retira qualquer suporte, qualquer estrutura que o povo pudesse se apoiar. Porque, afinal, o que nós temos no deserto? O que há, o que existe no deserto? Nada. Então ali, eles não tinham nenhuma estrutura, nada em que eles pudessem confiar. Ou seja, eles não podiam cultivar alimentos, eles não tinham lavouras, eles não podiam criar animais, não tinha pastagem, não tinha água em abundância. Eles não tinham a segurança das cidades fortificadas, da cidade com muralhas. Então eles estavam expostos aos inimigos, ao tempo, aos animais, a qualquer perigo, eles estavam expostos ali. E essa condição ela vai levar o povo de volta para Deus. Porque quando você tira todas essas coisas, você tira a sua capacidade de produzir, você tira a capacidade do povo de cultivar, de criar gado, de criar alimento, de negociar, o que sobra? O que vai sobrar para esse povo no deserto? Só Deus. Só sobra Deus. Então Deus ali no deserto está ensinando esse povo a confiar nele. Pois somente Deus é o único que poderia prover força e sustentar a sobrevivência no deserto. Então eles tinham que confiar, eles tinham que se voltar, eles tinham que se dobrar diante de Deus. Então Deus estava ensinando o povo a confiar. E o verso 3 vai dizer assim: sim, Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que nem tu e nem teus pais conheceis. O verso 3 nos diz que o Senhor, Ele deixou o povo ter fome, mas Ele diz também que o Senhor sustentou o povo por meio de uma provisão. Então, a fome no deserto provou para aquele povo que eles não poderiam sobreviver sem o sustento e sem a aprovação, sem a provisão de Deus. Mas não tinha alimento, não tinha nada, eles não podiam cultivar, eles não podiam fazer nada. Eles estavam ali totalmente dependentes de Deus. E Deus, Ele vai suprir a necessidade do seu povo, Ele vai sustentar o seu povo, Ele vai dar pão para o seu povo de uma forma extraordinária, de uma forma milagrosa. Ele vai fazer chover pão do céu para matar a fome daquele povo. Ele vai mandar o maná, Ele vai enviar o maná para sustentar o seu povo. O maná, além de uma fonte milagrosa de alimento, serviu também para ensinar os israelitas um princípio fundamental para a sua existência como povo de Deus. E qual era esse princípio? Que a fonte básica da vida é Deus e sua palavra dada ao seu povo. Ou seja, Deus havia dito que Ele estava com o seu povo, de que Ele sustentaria o seu povo. E Ele estava fazendo exatamente isso. No meio do deserto,
Deus estava mostrando a sua suficiência. Deus estava mostrando que Ele é mais do que suficiente para guardar, para suprir, para proteger o seu povo. Por que Deus deixou o povo ter fome? Porque Deus sustentou o povo com maná, para que eles entendessem que o homem ele não vive só de pão, como diz a parte B do versículo, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Ou seja, crer em Deus e sua palavra é mais básico para o povo de Deus, é mais básico para a igreja, é mais básico para o cristão do que o próprio alimento. Porque nós sabemos da onde vem o nosso alimento, em última instância. Ou seja, a nossa confiança não deve estar na estrutura, não deve estar no alimento, mas no Deus que provisiona o alimento. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ao enfrentar o tentador, após jejuar 40 dias e 40 noites, após estar com fome e ser provocado pelo diabo a transformar pedra em pães, Jesus usa essas palavras aqui: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus ele não realizou o milagre, pois ele sabia que seria sustentado por Deus. Irmãos, nós temos que ter total consciência disso, de que o Senhor ele é soberano sobre as nossas vidas, de que Ele está controlando as nossas vidas, de que Ele está suprindo as nossas necessidades, e de que nós temos que confiar nele, de que nós temos que confiar em Cristo como aquele que cumpriu toda a lei, como aquele que nunca duvidou de Deus, mas que confiou em Deus plenamente, aquele que cumpriu toda a justiça em nosso lugar. Porque se a gente não consegue confiar a nossa salvação em Cristo Jesus, quanto mais as outras coisas. Se a gente não consegue confiar naquilo que é mais fundamental, aquilo que é mais importante, que é a salvação das nossas almas, a Cristo Jesus, e crer que Ele é suficiente para nos salvar, quanto mais nós vamos confiar na nossa família, confiar no nosso emprego, confiar na nossa casa, confiar no nosso trabalho. Há uma incoerência. Mas voltando aqui ao ponto do alimento. Eu já faço aqui um paralelo. Muitas vezes, o povo de Deus, mesmo tendo consciência de que Deus é aquele que sustenta o seu povo, aquele que dá alimento ao seu povo, ele não faz uso, ele não consome os alimentos de modo a glorificar a Deus. Muitas vezes o cristão, muitas vezes o povo de Deus tem usado o alimento como um ídolo, como uma válvula de escape, como um refúgio. E como isso acontece? Muitas vezes nós estamos
irritados, o que a gente faz? A gente come. Muitas vezes nós estamos estressados, o que a gente faz? A gente come. Muitas vezes nós estamos tristes, o que a gente faz? A gente come. Muitas vezes nós estamos com medo, nós estamos ansiosos, o que a gente faz? A gente come. Então, a gente está substituindo Deus pelo alimento. Nós estamos, de uma forma às vezes não consciente, colocando um ídolo diante de nós, procurando satisfação, procurando resolver as nossas frustrações, os nossos medos, os nossos estresses, no alimento, na bebida, seja qual for. Isso tem que nos trazer um sinal de alerta. Será que nós estamos comendo para a glória de Deus? Será que nós não estamos utilizando o alimento como um instrumento do pecado, fazendo mau uso dele? Pense nisso, pense nisso. O verso 4 vai nos dizer: nesses 40 anos, tuas roupas não se envelheceram, nem teu pé inchou. Este verso, ele mostra que Deus ele não só providenciou o alimento, mas também providenciou as vestes e a força física, porque o versículo vai dizer que as roupas foram preservadas. Onde eles arrumariam roupas no deserto? E a gente sabe, né, que hoje nossas roupas não são muito de qualidade, e que depois de algum período ela começa a se deteriorar, a apodrecer. Mas durante 40 anos, as vestes daquele povo foram preservadas. E que Deus sustentou aquele povo, andando, peregrinando, dia e noite pelo deserto. E os seus pés, a sua força física, a sua saúde física, ela foi preservada ali. E isto vai provar mais uma vez dessa capacidade de Deus em cuidar do seu povo. Muitos outros milagres aconteceram, coisas extraordinárias. De dia era nuvem para que o povo não andasse no sol. À noite era coluna de fogo para iluminar e mostrar o caminho que o povo deveria seguir. O povo quis carne, Deus enviou codornizes para suprir a necessidade daquele povo. O povo que tanto reclamava, que tanto se apegava ao alimento. Tanto é que uma das primeiras reclamações do povo contra Deus é que na primeira dificuldade que eles tiveram, eles desejaram voltar para o cativeiro, eles desejaram voltar para o Egito, porque lá eles tinham certos alimentos, cebola, pepino. Era um povo que era enganado pelo estômago, porque o estômago era o seu ídolo. Mas Deus, como um Deus misericordioso, um Deus de graça, Ele vai corrigir, Ele vai trazer o povo de volta para Ele, Ele vai ensinar o povo a confiar nele plenamente, a crer na palavra dEle, a crer que Ele é o sustentador, que é aquele que dá o alimento, é aquele que preserva a saúde, é aquele que dá condições para que o povo sobreviva, seja em tempos de escassez ou seja em tempo de fartura, Ele está lá. E no verso 5 ele vai dizer, Moisés vai escrever: saberás no coração que o Senhor teu Deus te corrige, assim como o homem corrige o seu filho. Após passar por tudo isso, após peregrinar esses 40 anos, e após Moisés trazer à memória desse povo tudo aquilo que eles passaram no deserto, tudo aquilo que eles sofreram, mas que Deus estava lá presente, suprindo, que Deus estava lá presente, preservando, que Deus estava lá presente, guardando o seu povo. Era um sinal da misericórdia e da graça de Deus,
porque Deus nunca vai abandonar o seu povo. E ali eles aprenderam, e eles tinham no coração que o Senhor estava corrigindo eles, porque o Senhor corrige a quem Ele ama. O Senhor estava tratando eles com bondade, o Senhor estava tratando eles com misericórdia, o Senhor estava tratando eles e ensinando eles de que Ele é suficiente, de que eles não precisavam de mais nada, apenas confiar no Senhor. E eles aprenderam isso, eles entenderam isso, e eles entraram na terra prometida, e eles tomaram posse daquela terra. Após isso temos muitos desdobramentos, mas hoje nós iremos até o verso de número 5. Mas e agora? Como nós viveremos? Que isso tem a ver comigo, que isso tem a ver com você, que isso tem a ver com a igreja hoje. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui 3 aplicações retiradas desse texto. Primeiro, o povo de Deus tem memória curta. O povo se esquece rápido das promessas, o povo se esquece rápido daquilo que Deus fez, o povo se esquece rápido daquilo que Deus está fazendo. Então, sempre nós temos que estar trazendo à nossa memória a palavra de Deus. E por isso, eu enfatizo aqui a importância dos cultos. Porque nos cultos, quando nós nos reunimos, nós estamos sendo lembrados de muitas coisas. Primeiro, nós estamos sendo lembrados que nós somos povo de Deus. Nós estamos sendo lembrados de que as Escrituras, de que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós estamos sendo lembrados de que ela é nossa única fé de regra e prática, que nós devemos confiar em Deus no meio da sua palavra incondicionalmente. Nós estamos sendo lembrados de que nós temos um Salvador e de que a ceia é um memorial, mas não apenas um memorial, nós entendemos a ceia como um meio de graça, e que esse memorial ele nos lembra de que Cristo desceu do altos céus, viveu uma vida santa, uma vida perfeita, e se entregou como um sacrifício único e perfeito, para que nós fôssemos salvos hoje. Nós somos lembrados dessas coisas. Outro ponto é que nós temos que estar sempre buscando a palavra de Deus, sempre meditando, sempre lendo a palavra de Deus, porque ela nos lembra de quem Deus é e de quem nós somos. Ela nos lembra para onde nós estamos indo. E ela não vai nunca nos deixar esquecer dessas coisas. Ela vai estar sempre refrescando a nossa memória, edificando o nosso coração, edificando a nossa mente, nos solidificando, nos alimentando com aquilo que é mais básico, como eu já disse, para o cristão, que é a confiança em Deus e na sua palavra. Outra aplicação que eu quero trazer é que depender e confiar de Deus é algo difícil para nós. Por quê? Porque nós estamos ali no dia a dia, nós estamos trabalhando, nós estamos produzindo, nós estamos fazendo, nós estamos correndo atrás, como dizem por aí, nós estamos cuidando da nossa família, nós estamos exercendo o nosso chamado. E muitas vezes nós esquecemos de que a condição para isso, ela não vem de nós, mas ela, em última instância, ela vem de Deus. É Deus que providencia o trabalho para nós. É Deus que providencia uma família para que nós cuidemos dela.
É Deus que providencia o pão de cada dia, é Deus que providencia a nossa saúde. Se Deus, Ele não nos dá todas essas coisas, infelizmente nós não podemos fazer nada. Quantas vezes o povo de Deus estava desamparado, ou seja, perdeu o controle, não havia nada que o povo pudesse fazer. Quantas vezes o cristão, o crente, ele está diante de situações que ele está de mãos atadas, e só há uma coisa que ele pode fazer naquele momento ali: é recorrer a Deus, é clamar a Deus, é dobrar o seu joelho, é reconhecer de que ele é totalmente dependente do Senhor, de que se o Senhor não o sustentar, que o Senhor não lhe dá a vida, o fôlego de vida, tudo acaba ali naquele momento. Se o Senhor não guardar ele de todo mal, a sua vida pode ser ceifada a qualquer segundo. Se o Senhor não providenciar o alimento, ele não terá o que comer. Porque você já pensou no alimento que você tem diante de você, numa refeição? Muitas vezes você não fez nada para receber aquele alimento. Você não sabe quem plantou, você não sabe de onde veio a semente, você não sabe, às vezes, quem preparou aquele alimento, mas ele está ali. É Deus que está providenciando aquele alimento para você, é Ele que dá fertilidade à terra, é Ele que manda a chuva no tempo certo, é Ele que dá capacidade aos homens para desenvolver tecnologias para que o melhor dos alimentos seja extraído. Muitas vezes nós esquecemos dessas coisas e somos ingratos. Achamos que temos o controle, achamos que somos capazes de alguma coisa. E a terceira e última aplicação, e essa nos traz esperança, aquece o nosso coração, é que Deus sempre levará o seu povo de volta para Ele. Deus nunca vai abandonar a sua igreja, nunca vai abandonar um filho, um salvo, um regenerado. Por mais que esse filho, ele queira se desviar, vai chegar a hora que Deus vai usar os seus métodos, que Deus vai usar da sua misericórdia, da sua graça, e vai atrair esse filho, vai atrair esse povo, e vai ensinar, e vai educar, vai levá-lo de volta para Ele, vai trazer à memória. Deus tem os seus métodos, Deus sabe como nos tratar, Deus sabe como agir em nosso favor. Nem que Ele tenha que humilhar o seu povo, nem que Ele tenha que humilhar o crente, nem que esse crente tenha que passar vergonha, tenha que passar dificuldade. Mas é nesses momentos que o nosso coração é provado, que o nosso coração é mudado. É nesses momentos que a nossa autossuficiência desaparece, é solapada. É nesses momentos que nós nos dobramos diante de Deus e reconhecemos que só Ele é Deus, e de que sem Ele nada nós podemos fazer. Ele sempre leva o seu povo, os seus filhos, de volta para Ele. Amém, irmãos?